Vamos falar de uma ideia que está bem no coração da antropologia, o superorgânico. É um conceito que, no fundo, responde a uma pergunta crucial sobre como as sociedades evoluem tão rápido. A grande questão é a seguinte: como é que as sociedades humanas conseguem progredir, mudar tão rápido? Pensa bem, a nossa biologia, o nosso corpo, leva milênios para evoluir. Então, de onde vem essa transformação toda, essa velocidade que a gente vê na história? Então, lá no comecinho do século XX, essa pergunta era um baita dilema. Os pensadores da época olhavam para isso e viam um paradoxo, um que parecia não ter solução. E o paradoxo é bem simples, na verdade. De um lado, a biologia humana, que muda num ritmo, super lento pela evolução orgânica. Mas aí do outro lado tem a sociedade humana, e essa se transforma numa velocidade impressionante. E aí, como é que a gente junta essas duas coisas? Bom, a resposta para esse quebra-cabeça todo veio de um antropólogo chamado Alfred Kroeber, e a ideia que ele trouxe foi de verdade revolucionária. E olha, Kroeber não era qualquer um, não. Ele foi aluno do lendário Franz Boas, conseguiu o primeiro PhD em antropologia lá nos Estados Unidos em 1901 e logo se tornou uma das principais vozes quando o assunto era cultura. Aí, em 1917, ele publica um artigo na revista American Anthropologist que ia mudar o jogo, o superorgânico. Foi ali que ele botou a grande ideia dele no mundo. O segredo da teoria do Kroeber está todo na diferença que ele faz entre o orgânico e o superorgânico. Vamos entender o que é cada um. Primeiro, o orgânico. Para Kroeber, isso é o mundo da biologia. É o crescimento, a mudança que acontece por alteração no corpo físico de uma espécie. É a evolução de Darwin, basicamente. Já o superorgânico, bom, aí é outro nível. É um progresso que acontece por invenção, por conhecimento, por ideias, sem precisar mudar nada no nosso corpo. Quando a gente coloca lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, a mudança orgânica. Acontece no corpo pela evolução biológica e é muito lenta. Do outro, a mudança superorgânica. É a evolução das ideias pelo desenvolvimento histórico e essa sim pode ser incrivelmente rápida. E o próprio Kroeber disse isso com todas as letras, olha só. Novas espécies animais surgem de mudanças em sua constituição orgânica. Mas a civilização progride através da invenção, sem qualquer alteração na constituição da espécie humana. Quer dizer, são dois mundos completamente separados. Mas agora vem um detalhe bem curioso que está meio escondido nesse artigo famoso do Kroeber. Isso mostra como as próprias palavras, as ideias também evoluem com o tempo. Para descrever esse mundo superorgânico, esse universo de ideias, invenções, costumes, Kroeber usou uma palavra que, hoje em dia, pode soar meio estranha para a gente. No artigo dele, a palavra cultura, que hoje a gente associa na hora com esse conceito, aparece só 6 vezes. E enquanto isso, a palavra civilização aparece 51 vezes. É uma diferença enorme, né? E aqui está o pulo do gato. O que Kroeber chamava de civilização é, na prática, o que a gente hoje chama de cultura. Ele usava essa palavra para falar de tudo aquilo que é aprendido e compartilhado em sociedade, e não o que é herdado pela biologia. Beleza. Então, qual é o grande legado dessa ideia? O que fica do conceito de superorgânico? Resumindo a história toda, a grande sacada do Kroeber foi separar as coisas, traçar uma linha bem clara entre evolução biológica e progresso social. Ele nos deu esse conceito, o superorgânico, que é o mundo do conhecimento, das invenções e que funciona num nível próprio, separado do nosso corpo. E ao fazer isso, ele colocou a cultura no mapa como uma força própria, poderosa, na história da humanidade. A conclusão final é essa. O conceito de superorgânico mostra que a cultura é de fato uma força com vida própria. Ela tem suas próprias regras, seu próprio ritmo e segue um caminho que não depende da nossa lenta evolução biológica. Isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se a cultura é essa força que age por conta própria, quem ou o que está no controle? É uma pergunta que Kroeber nos ajudou a fazer e que, sinceramente, continua muito atual.